Você sabia que, se você encontrar ouro, diamantes ou petróleo no quintal da sua casa, eles não são seus? No Brasil, por lei, tudo que está no subsolo pertence ao Estado, e não ao dono da terra. É chocante, não é? Mas e se eu te disser que existe um tipo de riqueza que nenhum governo pode confiscar? Um ativo que não está enterrado na terra, mas sim na rede, e que você pode guardar sem depender de absolutamente ninguém? Pois é, ele existe. Hoje eu vou te mostrar a diferença gritante entre o que acontece no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos, e como o Bitcoin se tornou a forma mais segura e revolucionária de proteger o seu patrimônio das mãos do Estado. Fica comigo até o final porque isso vai mudar a sua forma de enxergar o dinheiro. Aqui no Brasil, a Constituição Federal é bem clara e direta. Pertencem à União os recursos minerais, inclusive os do subsolo. O que isso significa na prática? Simples. Se você tiver a sorte ou o azar de encontrar ouro, diamantes, petróleo ou qualquer outro minério valioso em um terreno que é seu, o governo é o verdadeiro dono. Você pode ter a escritura, pode ter pago impostos a vida inteira sobre aquela terra, mas tudo que estiver abaixo dela, as jazidas, os minérios, o petróleo, o gás natural, tudo isso é propriedade da União Federal. Na prática, isso quer dizer que, para explorar qualquer um desses recursos, você precisa de uma autorização do governo. E mesmo conseguindo essa licença, que é um processo super burocrático e caro, você vai ter que pagar uma parte generosa dos seus lucros em forma de royalties, impostos e outras taxas. E se você pensar em fazer a exploração por conta própria, sem avisar ninguém, cuidado, isso é crime. O nome é exploração irregular de recurso mineral, e a pena pode ir de uma multa pesada até a prisão. Ou seja, no Brasil, a riqueza que brota da sua terra, na verdade, nunca é sua. Agora vamos dar um pulo nos Estados Unidos para ver como as coisas funcionam por lá. O sistema é completamente diferente. Lá, o princípio fundamental é o da propriedade privada plena. Isso significa que, na maioria dos casos, quem é dono da terra também é dono de tudo que está acima e abaixo dela. Então, se um americano encontrar ouro, petróleo ou diamantes no seu terreno, ele pode explorar, vender e lucrar com isso, desde que, claro, siga as normas ambientais e de segurança locais. Não precisa pedir permissão para o presidente ou para o Congresso. É exatamente por isso que existem tantos garimpeiros independentes e pequenos produtores de petróleo nos Estados Unidos. Famílias inteiras que vivem há gerações explorando o que a própria terra oferece sem que o Estado apareça para meter a mão no lucro delas. Essa diferença mostra algo muito importante sobre a mentalidade de cada país. Enquanto o sistema americano incentiva a produção individual e fortalece o direito à propriedade privada, o sistema brasileiro centraliza o poder e, claro, o lucro nas mãos do governo. No Brasil, o Estado não é dono apenas do subsolo. Ele é dono da moeda e, de certa forma, dono de toda a sua vida econômica. Pensa comigo. É o governo que decide quanto vale o seu dinheiro, controlando a emissão de reais e, consequentemente, a inflação. É ele que define os impostos que você paga sobre tudo, do seu salário ao pãozinho na padaria. E é ele que até regula quanto você pode ganhar nos seus investimentos. Esse modelo concentra um poder gigantesco nas mãos de poucas pessoas e deixa o cidadão comum completamente vulnerável. Porque, no fim das contas, se o governo quiser, ele simplesmente muda as regras do jogo a qualquer momento. Quer um exemplo real e doloroso? O confisco da poupança em 1990, no governo Collor. Da noite para o dia, milhões de brasileiros acordaram e descobriram que o dinheiro que eles tinham guardado no banco estava bloqueado. O trabalho de uma vida inteira, confiscado por uma canetada. Isso mostra o risco que corremos quando nosso patrimônio depende da boa vontade de políticos. Agora, imagine uma riqueza que o governo não pode tomar, que ele não pode imprimir mais e mais até desvalorizar. Uma riqueza que ele não consegue controlar. Parece um sonho, né? Mas não é. É exatamente isso que o Bitcoin representa. O Bitcoin é um ativo digital descentralizado, protegido pela matemática da criptografia
e validado por uma rede de milhares de computadores espalhados pelo mundo todo. Ele não depende de bancos, não depende de governos, não depende de nenhuma instituição central. A sua posse é garantida por uma chave privada, uma espécie de senha que só você controla. Diferente do ouro ou do petróleo, que podem ser fisicamente encontrados e confiscados, o seu Bitcoin é intocável. Ele é invisível, digital e global. Você pode levá-lo para qualquer lugar do mundo em um pendrive, no seu celular, ou, se você for bom de memória, pode até decorar as palavras da sua chave e levar seu patrimônio na sua cabeça. Enquanto o governo brasileiro se considera o dono do subsolo e da moeda que está no seu bolso, o Bitcoin te dá a chance pela primeira vez na história de ser o verdadeiro e único dono do seu próprio dinheiro. Por isso, o Bitcoin não é apenas um investimento para tentar ganhar dinheiro. É muito mais do que isso. É uma ferramenta de autonomia financeira. Pensa bem. Quando o governo decide imprimir mais dinheiro para pagar suas contas, o que acontece? A inflação sobe e o poder de compra do seu real, aquele que você suou para ganhar, cai pelo ralo. Mas o Bitcoin tem uma oferta limitada e programada. Só existirão 21 milhões de unidades no mundo. Ponto final. É como um ouro digital que ninguém, absolutamente ninguém, pode inflacionar ou criar do nada. Além disso, se o sistema financeiro tradicional travar, se os bancos fecharem, como já vimos acontecer em vários países, você ainda consegue acessar e movimentar seus fundos em qualquer lugar do planeta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem depender da permissão de nenhum gerente ou burocrata. É a liberdade total. É o exato oposto do controle estatal. Com o ouro no seu quintal, o governo manda. Com o real no banco, o governo controla. Com o Bitcoin na sua carteira, você é soberano. Vamos recapitular. O ouro, o petróleo e os diamantes que podem estar debaixo da sua terra no Brasil pertencem ao Estado. O dinheiro que você ganha com o seu trabalho, em grande parte, também pertence ao governo, por meio dos impostos. Mas o Bitcoin, esse pertence só a você. Em um país onde o Estado parece querer ser dono de tudo, ter Bitcoin não é só uma decisão financeira inteligente. É um ato de liberdade. É você dizendo: o fruto do meu trabalho é meu, e eu decido como protegê-lo. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de tudo isso, você prefere deixar suas riquezas e seu futuro nas mãos do Estado? Ou prefere proteger o que é seu com a soberania que só o Bitcoin oferece? Comenta aqui embaixo o que você pensa. Eu quero muito ler a sua resposta. E se esse vídeo abriu a sua mente, compartilhe com seus amigos e familiares. Ajude mais pessoas a entenderem o valor real da liberdade financeira. Muito obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!